Este mês é um mês muito especial para a gente. Nós estamos comemorando 71 anos da nossa comunidade. Essa não é uma comunidade perfeita, mas o que eu posso dizer para você é que a gente está tentando acertar. Nós não somos melhores do que ninguém, mas a gente está tentando fazer tudo certinho. Tem hora que a gente consegue, e tem hora que a gente não consegue, mas nós vamos continuar tentando. E hoje eu quero dar continuidade ao tema que nós estamos trabalhando neste mês, que é o mês do aniversário da igreja, nesse mês de março. O tema é identidade e relevância. E como a gente tem feito, eu queria começar com um texto bíblico para nos inspirar, para que a gente pudesse então entrar no tema, que é Atos 2, a partir do versículo 40. O texto acontece logo depois do dia de Pentecostes, quando Pedro toma a palavra e prega o evangelho para todos os judeus que estavam ali reunidos em Jerusalém. E o texto nesse ponto diz o seguinte: Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Só abrindo um parênteses, essas pessoas assumiram uma identidade. Essas pessoas assumiram uma identidade com Jesus e com a igreja. E elas fizeram isso aceitando ser batizadas, porque elas foram convencidas de que Jesus é o Salvador. Depois, no versículo 42, e todos continuavam, ele vai falar agora daqueles 3.000 que foram batizados, e ele diz: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo. E nas suas casas partiam o pão, e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Esse grupo de pessoas que aceitou o evangelho e que assumiu uma identidade com Jesus se tornou um grupo relevante para a sociedade. Por quê? Porque o modo de vida deles despertava a admiração de todas as pessoas. A maneira com que eles viviam, a humildade com que eles viviam e o amor que eles tinham uns pelos outros, despertou a sociedade ao redor, e de maneira que todos estimavam a igreja, todos admiravam a igreja, gostavam da igreja, mesmo aqueles que não pertenciam à igreja. Mas aos poucos essas pessoas começaram a se juntar. Por quê? Porque essa maneira de viver da igreja foi uma maneira de viver relevante. E como eu falei no início, nossa igreja está completando 71 anos, e esse é um momento para refletir sobre quem somos e para onde vamos. Nós vamos avançar para o futuro, ou nós vamos ficar atolados no passado? Nós vamos alcançar as novas gerações, ou nós vamos permitir que as novas gerações fujam de nós e passem a trilhar outros caminhos?
Então, duas palavras nos ajudam nessa reflexão: identidade e relevância. A identidade, ela expressa quem somos, a nossa essência, as nossas características. Nós somos igreja, nós somos povo de Deus, nós vivemos pela palavra de Deus. E a relevância, nós temos uma mensagem que é boa, nós temos uma mensagem que abençoa e transforma vidas. Nós precisamos fazer com que essa mensagem seja conhecida e compreendida pelos de fora. Isso é relevância, quando nós nos tornamos importantes ou necessários, porque passamos a ser compreendidos por aqueles que não estão no nosso meio. Identidade e relevância são duas palavras que nós precisamos refletir para o tempo em que vivemos. Por isso eu quero falar hoje sobre a identidade e a relevância do cristão, a identidade e a relevância da igreja, porque a identidade e a relevância que nos ajudam a construir uma comunidade de fé. E o texto que eu queria destacar hoje é 1 Pedro 2,9. Diz assim o texto: mas vocês são raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. O contexto dessa passagem, o contexto deste versículo é que Pedro, aquele mesmo Pedro que orou pela ressurreição de Tábita, aquele mesmo Pedro que foi à casa de Cornélio e que se deixou transformar pelo poder de Deus, que foi liberto das suas tradições pelo poder de Deus, para poder ir ao encontro dos perdidos, para poder falar a linguagem dos perdidos, para poder ir à casa de uma pessoa que Deus queria salvar. Esse mesmo Pedro escreve para consolar e orientar uma igreja que está sofrendo. O contexto é o contexto de perseguição da igreja. Os crentes estão sofrendo, e sofrendo muito, devido a um contexto de perseguição que havia no mundo. E Pedro então escreve àqueles irmãos para consolá-los, para orientá-los. Esses cristãos estão espalhados por 5 províncias romanas, numa região onde hoje é a Turquia. Acompanhe comigo, capítulo 1, versículo 1 de Pedro. Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 5 províncias romanas. Os crentes tinham fugido da perseguição, eles tinham se espalhado pelo mundo, e havia igrejas nessas províncias, e a essas igrejas Pedro está escrevendo. Esse era um tempo em que a perseguição estava aumentando, tanto que aproximadamente 2 anos depois que Pedro escreve essa carta, ele é preso e executado. Essa carta acontece no final da vida de Pedro, pouco antes da sua prisão e da sua execução. E o que estava acontecendo para esses crentes? O preconceito, a rejeição, a oposição, as hostilidades aos cristãos estavam aumentando. E Pedro então escreve para encorajar esses irmãos. Pedro estava preocupado com a igreja, porque em momentos difíceis são momentos de perigo para a igreja. Tempos de sofrimento são tempos de perigo para a igreja. Pedro se preocupava, e a preocupação que ele tinha é de que, diante do sofrimento e da perseguição, aqueles cristãos abandonassem a fé e cedessem às pressões e aos valores da sociedade.
Pedro temia que aqueles que tivessem vindo do judaísmo para a fé cristã, devido à pressão que os judeus faziam sobre eles, para evitar o sofrimento, dessem um passo atrás e voltassem para o judaísmo, abandonando a Cristo. Pedro se preocupava com aqueles que tinham vindo do paganismo, que estavam sofrendo pressão da sociedade, eram discriminados pela sociedade, e Pedro tinha medo que diante do sofrimento, aqueles irmãos fraquejassem e dessem um passo atrás, e abandonassem a fé cristã, e voltassem a praticar aquilo que os pagãos praticavam. Então Pedro encoraja esses irmãos de duas maneiras. A primeira maneira com que Pedro encoraja esses irmãos, Pedro os encoraja quando ele os ajuda a entender quem eles são. A melhor maneira de encorajar um cristão é ajudá-lo a entender a sua identidade. Você é cristão, mas você está sofrendo. Alguns estão sofrendo por enfermidade, outros estão sofrendo por desemprego, outros estão sofrendo porque o dinheiro está curto, a inflação aumentou muito, o salário já não está dando. Outros estão sofrendo de problemas conjugais, de problema com filho, de problema familiar, de problema no emprego. Há tantas coisas que nos fazem sofrer, e além disso tudo, a pressão da sociedade, para que a gente seja como pessoas da sociedade. A pressão da cultura, para que a gente abandone o cristianismo. E essa pressão está num crescente. Essa rejeição ao cristianismo aumenta a cada dia. As pessoas que não conhecem verdadeiramente o Evangelho, elas têm se levantado contra a igreja e contra todo tipo de religião. Mas aqueles irmãos estavam sofrendo, e nessa carta então Pedro os lembra de quem eles são. Saber quem você é te dá força para enfrentar as dificuldades. Quando você sabe quem você é em Cristo, você se torna forte para vencer as dificuldades. Nessa carta, Pedro vai falar de muitas coisas. Ele começa falando sobre a grande salvação que Deus realizou e que tinha sido anunciada pelos profetas. Olha o capítulo 1, verso 10 em diante. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles indicava esse tempo ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho, que falaram pelo poder do Espírito Santo mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades, e essas são coisas que até os anjos gostariam de entender. Pedro está falando da grande salvação que Deus operou em Cristo e que foi anunciada pelos profetas. Mas Pedro ainda nessa carta, ele vai falar sobre a certeza de salvação. Um cristão transformado pelo poder de Deus, ele pode alcançar a certeza da sua salvação. Ele vai falar, portanto, dos sinais de conversão. Ele explica como a gente identifica um cristão, quais são as atitudes de uma pessoa que foi salva, que foi liberta do poder do pecado. E então Pedro começa a falar das implicações dessa salvação. A salvação produz na vida da gente. Primeiro ele fala que a salvação produz uma vida nova e uma esperança viva. Acompanhe comigo capítulo 1, versículo 3. Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida. Por isso nosso coração está cheio de uma esperança viva
Isso é uma implicação, é um resultado da salvação. Depois ele vai falar da alegria da salvação apesar dos sofrimentos. Ou seja, é possível você ter alegria em Cristo mesmo quando você está sofrendo. Acompanhe comigo capítulo 1, verso 6. Olha o que Pedro diz: alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Alegre-se mesmo que você esteja triste. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos porque eu sou santo. Santidade. Mas Pedro também fala da necessidade de amar uns aos outros. Capítulo 1, verso 22. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Amor uns pelos outros. Um outro resultado da salvação é a busca pelo crescimento espiritual através da palavra. O cristão, quando ele é salvo, ele tem desejo pela palavra, apetite pela palavra, sede da palavra, fome da palavra. Uma pessoa que não foi salva de conhecer a palavra. Mas veja o que diz o capítulo 2, no início: portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. O que é esse puro leite espiritual? É a palavra de Deus, que é o alimento para o crente novo, para o crente recém-nascido. É a palavra de Deus que produz crescimento espiritual. Pedro ainda vai falar da necessidade da vida em comunidade, porque um dos resultados da salvação é a vida em comunidade. O crente salvo, ele deseja estar com outros crentes. Veja o capítulo 2, versículo 4. Cheguem perto dele, a pedra viva, perto dele, Jesus, a pedra viva, que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso, para que por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Versículo 6, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, e agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte das Escrituras dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. O que Pedro está falando aqui? Ele está falando da comunidade da fé. A comunidade da fé, que é a igreja, ele descreve como uma casa espiritual onde Deus habita. Não é uma casa feita de tijolos, mas uma casa espiritual. Essa casa está edificada sobre uma pedra, uma grande pedra, que é Jesus. E os cristãos são pedras vivas, são tijolos vivos que formam esse edifício espiritual que é a igreja. E essa pedra era para ter sido o alicerce de outro povo. Só que esse povo tropeçou nessa pedra, desobedeceu a Jesus, não percebeu que essa pedra, que é Jesus, era a base. Então eles rejeitaram essa pedra. Então Deus levantou e construiu outro povo, outra casa espiritual, em cima dessa pedra rejeitada que é Jesus. E essa nova casa que Deus construiu sobre Jesus, alicerçada sobre Jesus, e a comunidade de todos os que creem em Jesus Cristo como Messias, como Filho de Deus, como Salvador. E Pedro gasta tempo explicando isso.
Ele gasta tempo explicando quem é esse povo que sofre por causa da sua fé em Jesus. Porque ele escreve para cristãos que estão sofrendo. E um outro resultado da salvação que Pedro fala aqui, ele ensina como devemos enfrentar as perseguições e como viver numa sociedade não cristã, e como lidar com os que criticam o evangelho e a fé cristã. Ele vai dizer o seguinte: que as atitudes de vocês calem os críticos. Capítulo 2, verso 12, diz assim: a conduta de vocês entre os pagãos deve ser boa, para que quando eles os acusarem de criminosos, tenham de reconhecer que vocês praticam boas ações, e assim louvem a Deus no dia da sua vinda. O que Pedro está dizendo? Viva uma vida correta, tenha atitudes que honram a Deus, porque aquelas pessoas que quiserem acusar vocês, vendo as suas atitudes, elas vão ter que se calar, porque elas não vão conseguir acusar vocês. É isso que Pedro está dizendo. Mas o centro dessa mensagem, a parte central e mais importante dessa mensagem de Pedro nessa carta, é o encorajamento que Pedro dá aos cristãos, mostrando a eles quem eles são. A melhor maneira de encorajar cristãos que estão sofrendo é ajudar a entender quem eles são. Olhe no capítulo 2, verso 9. Ele começa assim: mas vocês são. Ele está falando da nossa identidade. Eu sei que vocês estão sofrendo. Eu sei que está difícil o que vocês estão passando. Vocês estão passando por momentos difíceis, por uma fase difícil. Mas olhem, vejam como é grande a salvação que Deus operou. Vejam como é grande essa salvação. E veja como Deus formou a igreja alicerçada sobre Cristo. O povo de Israel antigamente, o povo de Israel não aceitou a Jesus. O povo de Israel não aceitou aquilo que Deus estava fazendo, não aceitou aquele que ia ser o alicerce daquele povo para uma nova caminhada com Deus. Mas vocês, ele está falando para a igreja. Os israelitas não creram na mensagem, eles tropeçaram na pedra, que é Jesus, eles não obedeceram, mas vocês são a raça escolhida. Pedro está falando da identidade dos cristãos. Vocês são uma raça escolhida, não uma raça de sangue como eram os judeus, mas uma raça na fé. Como Deus fala lá em Êxodo 19, versículos 3 a 6, Deus diz: vocês são o meu povo de propriedade exclusiva. Vocês são uma raça de pessoas que amam e creem em Jesus. E essa raça é formada por pessoas de todas as etnias, por pessoas de todas as nações, escolhidas pelo próprio Deus. Então vocês são uma raça escolhida, vocês são a igreja de Jesus, vocês são uma nova raça escolhida. Não é mais apenas uma nação, não é mais apenas um povo, mas todos aqueles que creem em Jesus. Por isso, se vocês estiverem sofrendo, fiquem firmes e lembrem quem vocês são. Vocês são pessoas escolhidas por Deus. Pedro os está encorajando, mas ele continua: vocês são sacerdotes do rei. Ele quer dizer o seguinte: vocês ocupam uma posição privilegiada diante de Deus. Somente os sacerdotes podiam entrar na presença de Deus no Antigo Testamento. E Pedro está dizendo para a igreja: vocês são sacerdotes do rei, vocês podem entrar na presença de Deus, vocês têm uma tarefa muito importante: oferecer a Deus os sacrifícios que agradam a Deus. No Antigo Testamento, os sacrifícios que eram oferecidos eram de animais, mas no Novo Testamento, os sacrifícios de que Deus se agrada são os nossos louvores.
E nós somos privilegiados porque nós podemos oferecer a Deus os nossos louvores. E nós podemos entrar na presença de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Preste atenção, você está sofrendo. Você está enfrentando um dilema na sua vida. Você está enfrentando uma tribulação. Você está enfrentando privações. Você está passando por momentos que você não queria passar. Mas Deus ouve as suas orações. Porque você pode entrar na presença de Deus, você pode orar e contar tudo para Ele, e Deus vai ouvir as suas orações, e Deus vai agir na sua história. Deus vai responder às suas orações e mudar a sua situação. Em algum momento Ele vai fazer isso. Então é como se Pedro estivesse dizendo: quando vocês estiverem sofrendo, lembrem quem vocês são. Busquem a Deus, entrem na presença de Deus. Mas Pedro continua: vocês são uma nação completamente dedicada a Deus. Numa outra tradução, nação santa. Ou seja, santidade é separação e consagração. Santidade quer dizer que nós somos separados do pecado, nós somos separados de um mundo, de uma sociedade que está contra Deus, e nós fomos consagrados a esse Deus. Nós somos separados para servir a Deus. Deus nos separou para nós o servirmos, para nós ministrarmos a Ele, para nós fazermos a vontade dEle, para nós alegrarmos o coração dEle, na medida que nós abençoamos outras pessoas, na medida que nós ajudamos outras pessoas, nós estamos agradando a Deus. E Pedro fala isso para aquela igreja: vocês são uma nação de sacerdotes, uma nação escolhida, formada pelos sacerdotes do rei. Eu sei que vocês estão sofrendo, mas lembrem de quem vocês são. O que vocês são não é pouco, o que vocês são não é simples. Vocês são propriedade desse Deus que ouve as orações, e Ele fez de vocês sacerdotes, para vocês poderem andar na presença dEle. Mas Pedro continua: vocês são o povo que pertence a Ele, propriedade exclusiva dEle. Lá em Deuteronômio capítulo 7, versículos 3 a 6, Deus fala justamente isso: obedeçam os meus mandamentos para que vocês se tornem o meu povo exclusivo. Pedro está retomando essas citações do Antigo Testamento e está aplicando aquilo que Deus antigamente falou para Israel, e está falando para a igreja hoje. A igreja agora é esse povo, o povo que Deus ama. Como Ele fala lá em Deuteronômio 7, vocês são o povo que eu amo e que eu separei para mim, para ser minha propriedade. E o que Pedro está me demonstrando com isso? Que Deus ama você. Ainda que você esteja sofrendo, ainda que você esteja enfrentando dificuldades, ainda que você esteja no meio de muitos dilemas, ainda que você não está conseguindo fazer alguma coisa que você deseja, Deus ama você. Ele não vai te abandonar. Nós não estamos desgarrados, nem abandonados, nem desprotegidos. Nós temos um dono, nós temos um Deus que diz: vocês são minha propriedade, Ele é o nosso dono. Por isso, quando você estiver sofrendo, lembre de quem você é, lembre que você tem uma identidade. Deus ama você, você pertence a Ele, você pode falar com Ele, e Ele vai cuidar de você, Ele não vai te abandonar. Então Pedro encoraja a igreja que está sofrendo, mostrando para a igreja quem ela é, mostrando para os crentes quem eles são. Mas uma segunda maneira de Pedro encorajar a igreja: Pedro encoraja a igreja mostrando aos crentes que eles têm uma missão importante. Olha o versículo 9. Ele continua dizendo, depois que ele fala da nossa identidade, depois que ele diz tudo que nós somos, ele diz: vocês foram escolhidos para anunciar. Vocês foram escolhidos com um propósito. A vida de vocês não é só ir vivendo, não é só ir empurrando com a barriga, não é viver por viver, esperando as coisas acontecerem, não é trabalhar, ganhar dinheiro, comer, beber, trabalhar, ganhar dinheiro até o dia da morte. Não é isso.
Não é esse o sentido da vida. Nós fomos chamados para realizar algo grande para Deus. Nós fomos chamados para uma grande missão. A nossa missão é a mesma missão que Deus tinha dado a Israel no Antigo Testamento: ser luz para as nações, ser uma luz que brilha no meio da escuridão, ser uma luz que ilumina o caminho daqueles que estão perdidos. Deus nos chamou para anunciar as virtudes e as grandezas, para anunciar o poder, a sabedoria, a graça, a misericórdia, o amor, a santidade, os feitos poderosos desse Deus aos povos que não o conhecem. E as pessoas que não o conhecem, talvez você conviva com pessoas que estão vivendo uma vida amargurada. Talvez você conviva com pessoas que estão vivendo sem esperança. Talvez você tenha convivido com pessoas que não têm perspectiva nenhuma na vida, a não ser continuar vivendo para ver no que dá. Mas você conhece um Deus que te dá um sentido. Você conhece um Deus que te dá um propósito. E esse Deus é um Deus que nos chamou das trevas, porque nós todos que estamos aqui um dia estivemos na escuridão, um dia estivemos longe de Deus, um dia estávamos cegos, um dia não conhecíamos a Deus e vivíamos de uma maneira que não o agrada, mas Ele fez brilhar uma luz, Ele colocou uma pessoa na nossa vida que acendeu uma luz, e essa luz iluminou o nosso caminho, e essa luz é Jesus. E nós fomos trazidos para essa luz, e Deus nos fez luz, porque nós somos da luz e não da escuridão. Essa é a descrição da igreja. Nós somos um povo da luz, e Deus fez de nós luz para iluminar o caminho daqueles que ainda estão onde nós estávamos. Agora, por que nós somos chamados para anunciar essa mensagem sobre Deus? Por que nós somos chamados para dizer às pessoas quem Deus é? Por causa daquilo que Ele fez em nós, por causa daquilo que Ele fez por nós, por causa daquilo que Ele nos tornou. A nossa identidade nos impulsiona para fazermos diferença. Deus transformou você para que você faça diferença. Quando um cristão entende quem ele é, ele entende sua missão, e o cristão se orgulha da sua missão. O cristão é alguém que tem paixão pela sua missão. O cristão é alguém que é empolgado pela possibilidade de poder compartilhar o Evangelho e levar alguém das trevas para a luz. Nós nos orgulhamos dessa missão. E talvez você pergunta: mas pastor, eu sempre ouvi dizer que o orgulho não é uma coisa boa. Por que a gente pode se orgulhar da nossa missão? Por que a gente pode se orgulhar do nosso chamado? Por uma razão: porque a nossa missão é maior do que nós mesmos. O nosso chamado é maior do que nós mesmos. A missão que Deus nos deu é maior do que nós mesmos, e nós olhamos para ela apaixonadamente, e nós nos orgulhamos dessa missão, porque ela é maior que nós. Nós não estamos nos orgulhando de quem nós somos, nós estamos nos orgulhando da missão que Deus nos deu. Nós somos chamados para ser relevantes, nós somos chamados para fazer diferença, nós somos chamados para anunciar as virtudes do Senhor, para dizer para as pessoas que esse Deus poderoso é bom, infinitamente bom, sempre bom e muito bom. Então, primeiro, fique sabendo quem você é. Segundo, fique sabendo que você foi chamado para uma tarefa grandiosa. A sua tarefa é grandiosa, e essa tarefa dá sentido para a vida. Essa tarefa gera empolgação no coração. Essa tarefa gera entusiasmo. Espera aí, o Rei dos Reis me chamou. Ele quer que eu coopere com Ele. E você fala: mas quem sou eu? Eu sou um ninguém. Ninguém me conhece, ninguém sabe quem eu sou uma pessoa simples, eu nem sei falar direito. Mas o Rei me convocou, o Rei me chamou e me deu uma tarefa, e essa tarefa me empolga, e eu vou procurar fazer essa tarefa o melhor que eu puder. Por isso, quando você estiver sofrendo, fique firme, lembre quem você é, mas lembre também que você foi chamado para uma tarefa grandiosa. Foi chamado para anunciar esse Deus
que um dia te tocou, que um dia te transformou. Não esqueça do toque do Senhor. Não esqueça, nós vamos encontrar hoje em dia muita gente que sofreu decepção com crente, que sofreu decepção com igreja. Nós vamos encontrar muita gente que está machucada porque foi confrontado com um falso evangelho, pregaram para ele um evangelho errado, e essas pessoas estão feridas, e Deus nos chama para irmos até elas e dizer: olha, esse evangelho que te machucou tanto não é o evangelho, mas eu conheço o Rei, e o Rei me mandou pregar o verdadeiro evangelho, e eu quero compartilhar com você o verdadeiro evangelho. Tirar pessoas das trevas é algo empolgante, é algo que me traz entusiasmo. Você foi chamado para fazer uma coisa que os anjos desejam fazer e desejam entender, mas Deus não permitiu. Veja, anjo não pode pregar o evangelho. Então o anjo chega para Cornélio: Cornélio, vai lá buscar Pedro, porque é Pedro que vai te falar o que você precisa para ser salvo. O anjo só pode dar o recado, o anjo não pode ensinar a doutrina, o anjo não pode pregar o evangelho. E os anjos gostariam de ter esse privilégio, mas Deus não deu esse privilégio aos anjos, Deus deu esse privilégio a nós. Então eu olho para Jesus e eu digo: Jesus, olha, eu estou sofrendo, Jesus, eu estou passando por um momento difícil, mas Senhor, eu sou raça eleita, sacerdote do Rei, eu pertenço a uma nação santa, e eu recebi do Senhor uma missão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer diferença nesse mundo. Se você quer ser encorajado no momento de sofrimento, não esqueça quem você é, e não esqueça do seu chamado para tirar pessoas que estão perdidas nas trevas e trazê-las para a luz de Jesus. Para encerrar, 2 coisas para você levar para o travesseiro hoje. 2 coisas para você levar para o travesseiro. Primeiro, o nosso crescimento vem da palavra de Deus. Se você quer ser um bom cristão, você precisa se alimentar da palavra. Nada pode substituir a palavra como o nosso alimento espiritual. O capítulo 2, verso 2 fala isso: o leite espiritual, que é o nosso alimento, que gera crescimento. A palavra de Deus deve ocupar o centro da vida do cristão e na vida da igreja. Eu desejo que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja que é séria no ensino da palavra, como uma igreja que preza pelo correto ensino das Escrituras, porque a palavra tem que ocupar o centro da vida. O que nos faz crescer é a palavra produz fé, e a fé produz a alegria da salvação. Olha comigo, capítulo 1, verso 8, ele diz assim: vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa, que as palavras não podem descrever. A alegria da salvação vem da fé, e a fé vem da palavra. Essa alegria é um grau elevado de alegria. Que alegria é essa? Quando o cristão conhece a alegria da salvação, pode faltar dinheiro, pode faltar saúde, pode faltar segurança, pode faltar emprego, mas o coração do cristão está tão cheio de alegria que ele enfrenta essas coisas sem murmuração, sem colocar a culpa em Deus, sem ressentimento e sem amargura. Pedro está escrevendo para gente que está sendo perseguida. Pedro está escrevendo para gente que está sendo presa, torturada, gente que está tendo seus bens confiscados e sendo jogadas aos leões. Mas Pedro diz que no meio de toda aquela tristeza, eles poderiam se alegrar com uma alegria intensa na salvação que está centralizada em Jesus Cristo, Ele que é a pedra do alicerce da igreja. Só Deus pode dar essa alegria quando nós estamos ansiosos,
quando nós estamos angustiados, quando nós estamos preocupados, quando nós estamos inseguros, quando nós estamos abatidos, e a gente passa por dias assim, não é mesmo? A gente passa por dias assim, mas nesses dias, olhe para Jesus, lembre da salvação que Ele conquistou para você, e uma alegria intensa vai encher seu coração, e vai te dar força para prosseguir. Uma segunda coisa para levar para o travesseiro, passa aí para mim. Um dos resultados da salvação é a vida em comunidade. Nós pertencemos a um povo. Todas as figuras sobre a igreja na Bíblia são coletivas. Povo de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus. Nós pertencemos a um povo escolhido por Deus para uma tarefa gloriosa, mas somos um povo. Sabe o que isso quer dizer? Não existe igreja de uma pessoa só. Não existe igreja de uma pessoa só. Aquela pessoa que fala assim: não, a minha igreja sou eu e Deus lá em casa. Isso não é bíblico. Isso não corresponde à vontade de Deus. Não existe cristão desconectado dos demais. Por quê? Porque Jesus é a pedra do alicerce de um edifício espiritual, que é a comunidade de fé construída com tijolos vivos, que somos nós. E Deus habita esse edifício espiritual, formado por pessoas, por pedras vivas. Aqui não é a casa de Deus, mas a casa de Deus é a igreja, é a comunidade. Não é mais tijolo e pedra, são pedras vivas. Nós somos pedras vivas. Nós podemos entrar na presença de Deus. Como parte do povo de Deus, nós somos sacerdotes. Nós podemos entrar na presença de Deus. Nós podemos orar a Ele nos momentos difíceis. E nós podemos ajudar outras pessoas a chegarem perto dEle. Nós somos as pedras vivas que Jesus usa para construir a comunidade da fé. Agora capítulo 2, verso 10, ele diz: vocês não eram povo, mas agora vocês são povo. Vocês não tinham essa identidade, mas agora vocês ganharam uma identidade nova. Vocês pertencem a um povo que pertence a Deus. E no versículo 9, vocês foram escolhidos para anunciar, para fazer diferença na vida das pessoas, para ser instrumento para Deus mudar a vida de pessoas. Identidade e relevância. Por isso, quando você estiver sofrendo, lembre quem você é, e lembre do teu chamado como cristão. Deus te tirou das trevas, Deus te trouxe para a luz, para que você fosse instrumento dEle, para trazer outras pessoas das trevas para a luz, para ir até elas, para se comunicar com elas, para fazer diferença na vida delas, para ser relevante na vida dessas pessoas. Vamos orar. Senhor, eu sei que muitos dos meus irmãos estão passando por um momento difícil na vida. Eu sei, Senhor, que muitos dos meus irmãos estão enfrentando lutas, batalhas. Alguns estão enfrentando necessidades, outros estão sofrendo de verdade, se perguntando como vai ser, Senhor. E eu quero pedir, Senhor, que essa palavra entre no coração dos meus irmãos, para que eles se lembrem quem eles são, que eles são povo de Deus, que eles são propriedade do Senhor, que eles são sacerdotes que podem entrar na presença de Deus para orar. Senhor, toca um dos meus irmãos, e que eles sejam encorajados, como aquela igreja para quem Pedro escreveu foi encorajada. Senhor, que nós também sejamos encorajados pelo que somos, e por aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Usa-nos, Senhor, para fazer diferença, para ir até as pessoas. Senhor, que nessa semana o Senhor nos dê condições,
oportunidades de ir até os nossos amigos, parentes, vizinhos que estão sem esperança, porque não conhecem o Senhor ainda. Usa as nossas vidas para fazer diferença na vida dessas pessoas. Que isso traga entusiasmo para a gente, de saber quem somos. Senhor, estamos sofrendo, mas nós somos propriedade do Senhor, e o Senhor vai continuar nós, como o Senhor sempre fez. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo que somos e pelo que o Senhor nos chama para fazer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.